Ok, boa tarde a todos. Hoje o nosso tema de conversa é o comportamento dos jovens frente às novas tecnologias. Quais são os desafios da contemporaneidade? Nós temos a presença da Joyce Mendes e do Rafael Bonavolia. A Joyce, vou começar apresentando a Joyce. A Joyce é doutora em engenharia elétrica pela Poli-USP, e ela já fez parte do grupo do SEST, e agora ela está retornando esse ano ao quadro de membros ativos do SEST. Ela também coordena vários cursos relacionados com tecnologia. E o Rafael é psicanalista clínico, e ele vai nos ajudar a entender um pouco esse comportamento dos jovens, como eles lidam com as tecnologias, o que traz de dificuldades e possibilidades para esse fim, ok? E hoje quem vai conduzir a nossa conversa vai ser a Joyce. Então, Joyce, muito bem-vinda. Rafael, muito bem-vindo. E agradeço aos dois por colaborarem com o SEST. Obrigada, Vera, pela apresentação. Rafael, seja bem-vindo ao SEST. Obrigado. Rafael, eu faço a seguinte pergunta para você agora. É nítido nós observarmos que a tecnologia vem mudando o comportamento dos jovens, né? Principalmente com o uso dos celulares. E já nós vemos que não há mais aquela interação, aquele interesse de convívio um com o outro. E quando eles estão juntos, né, o que acontece? Eles estão ali entretidos nas coisas do celular. O que você tem a nos dizer a respeito disso? Muitas vezes a falta de relacionamento, né? Eu acho que entendo que essa questão de se relacionar hoje, né, com as questões tecnológicas hoje vale muito mais a pena, até com relação da integração do Instagram, a questão do Facebook, entre outras redes sociais. Eu acho que faz muito mais jus à conversação, a mostras de vídeos, do que muitas vezes uma conversa em comum, como nós estamos tendo aqui. Né? Então, enxergo que assim se perdeu esse hábito de ter essa conversa e a busca por esses assuntos. Né? Hoje em dia, as crianças elas não têm, e os jovens principalmente, não têm mais o que se conversar. Né? Se a gente pega aí um pouco da geração anterior, antigamente as conversas eram sobre música, CDs, falavam sobre as dificuldades dentro da escola, sobre jogos, né? Sobre algumas outras coisas. E hoje não, hoje a tecnologia ela tira o aluno muitas vezes, ou o jovem do espaço, né, e coloca entre os celulares, os tablets, os computadores, até mesmo os videogames, né? Hoje a gente está na geração do PlayStation 5 aí, que tem já acessos de você poder conversar de longas distâncias, como os jovens conversando com pessoas do Japão e entre outros países, né? Então fica muito mais atrativo, né? Porque a tecnologia ela ajusta, né, grandes espaços estarem em loco, né, um de frente com o outro, mas essa interatividade frente a frente, esse contato humano, ele vem se perdendo com o tempo. Né? Então, eu acho que a maior dificuldade hoje, na verdade, o avanço dessa tecnologia é simplesmente deixar, eu acho que com que os jovens, de alguma forma, não terem esses assuntos e falarem mais sobre as coisas que eles estão vivendo, né? Sobre as redes sociais, entre outros, então vai se perdendo assuntos cotidianos. Né? Então não se tem mais interesse sobre esses assuntos cotidianos como nós tínhamos numa geração passada aí. Mas aí eu te pergunto, Rafael, isso afeta no relacionamento entre os jovens? É o que eu percebo, parece que eles têm, a timidez aumenta, né? Isso acaba se tornando mais distantes um do outro, mais difícil, até mesmo uma questão de namoro. Eles têm mais dificuldade de aproximação em relação à geração passada. Ou é uma impressão minha? Sim. Eu acho que as relações, de alguma forma, assim, quando você perde essa interação humana, né, de você poder conversar, de você dar risada, de você ter esse cotidiano, né, como algumas gerações passadas tinham, você vai se perder nesse contato humano e de como interagir com esse contato humano, né? Anteriormente, eu vejo que algumas gerações tinham muito essa relação do toque, né? Esse contato, né? De pegar na mão, do abraço, né? E hoje você vê que os jovens já não gostam nem que se toque, né? Então, acho que com o passar do tempo,
foi se perdendo esse contato humano, então não se tem mais esse contato humano, né? E isso vai criando esse distanciamento para que esses jovens se relacionem. E lógico, com isso vai trazendo ansiedades e entre outras relações que vai tendo essa dificuldade desse relacionamento. Então, assim, quanto menos contato humano, mais dificuldade da gente poder ter relações, né? Da gente poder ter uma simples conversa. Então, Rafael, nós podemos dizer que essa ansiedade de jovens está intrinsecamente relacionada com a tecnologia? Podemos dizer isso? Não só tecnologia, porque a tecnologia, de alguma forma, ela vem como uma forma de ajudar, né, de limitar os espaços, mas acho que existe uma outra situação global, que é a questão da violência também, né? Os pais foram tirando essas crianças das ruas, né? Esse contato com relação ao futebol, ao vôlei, né? Exercícios físicos e entre outros, essa interatividade com outras crianças, né? Hoje, se você para pensar, a única interatividade que a criança tem é na escola, ou partindo aí do infantil até a fase adulta, na creche ali, dentro da fase e a partir da escola. Então, esse é o único contato humano. E muitas vezes esse contato é até limitado, porque muitas vezes os pais querem que as crianças estudem em casa, por causa desse medo da violência e de tantas outras coisas relacionadas aí ao nosso espaço global aí. Aproveitando essa questão que você falou dos pais, hoje, inclusive, eles dão o celular para manter os filhos quietos, né? Então, é uma forma também de se isentar da responsabilidade de educar filhos também. Sim, é o tempo de qualidade, né? Hoje não existe mais esse tempo de qualidade, porque a geração hoje, né, é, dos pais de hoje, é justamente essa relação do trabalho, né? Então, assim, muitas coisas estão mais caras, né? Hoje o custo de vida hoje está um pouco mais caro, de acordo com essa relação do salário mínimo, se a gente for parar para pensar. Então, os pais acabam ficando muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E esse tempo dentro de casa, muitas vezes, essa questão do descanso, é muito mais fácil dar o celular do que ter esse contato com a criança. Lógico, a criança ela é totalmente imperativa, ela quer brincar, ela quer pintar, ela quer desenhar, mas ela quer a presença do pai. Lógico, esse pai, de alguma forma, exercendo diversas atividades, né? Eu acho que o que a gente pode colocar pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, houve um crescimento muito grande dos trabalhos não CLTs, né? As pessoas começaram a trabalhar é, vendendo coxinha na rua, fazendo outros trabalhos que não dentro de empresas, né? Então, assim, acaba de alguma forma que esse tempo fica muito menor dentro de casa. Né? Então, essa dificuldade que os pais têm, muitas vezes, de estar presente na vida dos seus filhos, e aí vem a relação da tecnologia, né? A questão do celular, a questão dos vídeos no YouTube, na televisão, ou os videogames, de alguma forma, para tentar aprender esses filhos dentro de casa. Né? Dentro desse contexto, Rafael, nós podemos falar que, então, interagir é o mesmo que socializar? Ou tem diferença? Não, totalmente diferente. Né? Interagir, a gente interage, né? A gente tem essa questão de interagir, de conversar. Eu acho que socializar é muito diferente, porque eu acho que quando você socializa, você está junto, né? Você conversa, você tem essa participação na vida do outro, né? Como antigamente, né? Uma vizinha levava o bolo na casa da outra, tinha a sessão da tarde ali com o café da tarde, ter essa conversa, essa socialização. Né? Agora, essa interação, você faz interação com qualquer pessoa, né? Até mesmo um bom dia, uma boa tarde, eu acho que isso é uma coisa diferente da outra. Então, o que, que os jovens estão hoje? São interagindo praticamente? Perfeitamente. Porque, na verdade, é mais fácil, porque aí você tem essa distância do contato físico, né? E perder esse contato físico, a gente pode colocar muito com essa pergunta anterior que você fez com relação aos pais. Né? Porque assim, se não tem uma socialização familiar, se só tem esse interagir dentro de casa, a gente acaba levando isso para a rua. Né? E lógico, né? A gente acaba tendo esse medo, a gente tem esse distanciamento com relação ao outro. Né? Então a gente acaba muito mais interagindo do que tendo essa socialização com outro indivíduo. Nós podemos dizer que a tecnologia acabou gerando esse individualismo, principalmente entre os jovens, em relação às redes sociais? Olha, eu penso que sim.
né? Porque assim, a partir das redes sociais, a partir desse interagir que a gente tem nas redes sociais, a gente não precisa muitas vezes falar de nós. A gente cria aí uma segunda persona, né? Para tentar muitas vezes mostrar o que a gente não é ou aquilo que a gente também não quer mostrar para o outro, né? Acaba sendo quase a mesma coisa. Eu não preciso mostrar as minhas dificuldades, eu não preciso mostrar o meu quarto quebrado, eu não preciso mostrar muitas vezes a minha vida que está uma bagunça, mas nas redes sociais e com a ajuda dos filtros, acaba sendo muito mais fácil. Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso colocar as marcas que eu quiser ali, e aí fica muito mais fácil eu interagir do que eu ter essa socialização, porque as pessoas não vão me visitar, as pessoas não vão querer participar da minha vida, elas vão querer saber apenas daquela foto que eu estou postando no momento, né? E nem hoje as pessoas têm essa relação muito de postar sobre comidas, de falar sobre outras coisas ou de mostrar outras coisas, viagens, entre outros, que é apenas para se mostrar. Então, é esse interagir com as pessoas, é a busca dos likes, né? Não essa questão de você ter essa relação de conversa, de você mostrar e acho que ter essa relação de conversa um com o outro, falar sobre a viagem, como foi interessante, o restaurante que foi legal. Acho que tem acabou se dividindo isso, né? Isso me parece que traz mais frustração para os jovens, não é? Porque nas redes sociais é um mundo perfeito, onde meus amigos têm mais amigos do que eu, onde estão participando de mais festas, a vida deles parece ser mais feliz do que a minha. Isso gera toda uma frustração, não gera entre eles? Eu acho que não só para alguns jovens, mas como para todos, né? Porque eu acho que a frustração ela é no modo geral. Porque assim, muitas vezes o que é bom para mim não é bom para você, ou vice-versa, né? Então assim, a gente sempre sonha com o sonho do outro, né? Tem um post que ele é muito interessante que ele fala, né, que assim, um rapaz andando de bicicleta, vê um carro de luxo passando, nossa, como eu queria aquele carro. E o cara dentro do carro olha para cima, vê o avião, como eu queria ter aquele avião. E o cara do avião olhando ali como eu queria estar lá embaixo nesse momento, curtindo com a minha família, andando apenas de bicicleta. Então, assim, é um sonhando a vida do outro, né? Então, assim, eu acho que o maior princípio de tudo é saber o que, que nós queremos da nossa própria vida, né? Porque assim a tecnologia elas nos ajudam muito a estar perto daquilo que a gente quer, mas mesmo tempo tão distante, né? Então assim, o que, que é realmente aquilo que eu sonho, o que eu quero, né? Então eu acho que cria muito essa ansiedade por causa disso. E o que você tem a nos dizer a respeito de como a tecnologia tem mudado os valores, hábitos e ambições dos indivíduos, inclusive também parece que tem mudado até a questão de empregabilidade. Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu acho que afeta muito. E assim, né? Hoje a gente tem os famosos home offices, né? E, e é interessante porque assim, o home office te trouxe para sua realidade dentro de casa, né? Então assim, a tecnologia ela ajuda muito dessa forma, né? Ela tem essa questão de muitas vezes te aproximar dentro da tua família, coisa que indiretamente há uns tempos atrás, a tecnologia ela te forçava a estar dentro de empresas. Então a gente ficava na empresa das 8 da manhã às 10 da noite porque tinha problemas e problemas e problemas, né? Então acho que você tem essas ambições, né, muitas vezes de estar mais próximo da família e a tecnologia ajudou a isso, né? Lógico que isso é uma questão pós-pandemia, né? E hoje de alguma forma ainda acaba sendo viável para algumas empresas. Então eu acho que muda as ambições. Eu acho que tem essa relação, sim. Essa questão até, né, Rafael, pós-pandemia, onde as empresas aderiram ao trabalho home office, trouxe aspectos positivos, mas também eu já estou percebendo que tem um aspecto negativo. O positivo é o quê? As pessoas pensaram, poxa, eu vou trabalhar em casa, eu vou economizar no combustível, eu vou ter mais tempo né, que eu perco no trânsito para até chegar ao meu trabalho, eu vou ter esse tempo para mim, para minha família, né? Muitos pensaram que poderiam comer melhor, se exercitar mais, mas eu estou vendo colegas meus, inclusive, que estão vivendo essa nova realidade de trabalho home office, mas já não estão suportando mais. Está voltando aquela sensação antiga que nós estávamos na pandemia. Porque você já não tem mais aquele convívio com seus colegas de trabalho, você só tem o convívio familiar que vai se desgastando.
E as pessoas agora estão começando a reclamar dessa nova realidade, dessa questão de trabalhar em casa e não ter esse convívio, até preferindo pegar trânsito, gastar mais, mas ter uma vida, vamos assim dizer, social. Sim, porque na verdade você está muito dentro de casa e você não tem todas essas dificuldades que você teria quando era antes da pandemia. Então as pessoas de alguma forma entendiam que você pegou um trânsito, que você pegou um transporte público, que teve essa dificuldade para que você chegasse até lá. Agora, lógico, estando dentro de casa, desculpa, é muito mais fácil, porque você já está ali, né? Você já levanta, já abre o computador e você já consegue ter essa interação diretamente com a empresa. Então acho que a cobrança é maior, né? É que nem, desculpa a pergunta, mas se você pega pessoas que estão hoje no home office e que têm essa vontade de voltar para as empresas, são pessoas que têm 30, 40 anos, e já têm essa necessidade de você interagir com outras pessoas, de você socializar, né? Que é o que nós estávamos conversando nas perguntas anteriores. Então, assim, tem essa necessidade de você socializar, de você ir para um barzinho, para você poder fazer outras coisas, participar de shows, entre outros, né? Diferente da geração de hoje, que é uma geração que, de alguma forma, não tem necessidade de ir para as ruas, porque o interagir ou socializar deles é socializar pelo computador, ou como essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui agora. Então, não tem mais esse contato físico, né? Então, fica uma interação muito mais tranquila para eles, porque de alguma forma não tem esse contato, esse toque, e lógico, eles também não têm essa mesma questão de diversão, talvez que gerações anteriores têm, de uma necessidade de ir para um barzinho, de ir para um show, de fazer coisas, de ir num parque, de andar de bicicleta, andar de skate, entre outros, né? Realmente, essas pessoas que eu estou te falando são pessoas nessa faixa etária, dos seus 30, 35 anos, 40. Mas aí eu te pergunto, como será o futuro dos jovens em relação à tecnologia, principalmente na questão de emprego? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Hoje as empresas usam duas palavras, hard skill e soft skill. Hard skill são os conhecimentos que você tem, né, os seus diplomas, seus cursos, etc. E o soft skill, que é justamente a sua inteligência emocional, a forma como você, se você tem aptidão para liderar, se você tem capacidade de trabalhar em grupo, de ter uma boa eloquência nas suas palavras. E aí o que acontece? Muitos dos meus alunos têm um bom currículo, mas na hora de fazer a dinâmica, na hora de mostrar, vamos assim dizer, esse soft skill, eles acabam perdendo o emprego. Isso está atrelado à tecnologia, a essa inibição que a tecnologia tem trazido para eles? Olha, eu acho que com a tecnologia não, né? Não só ela, né? Eu acho que de alguma forma o quanto aí a gente vem por pilares. A gente tem a questão familiar, a gente tem a questão da tecnologia que acaba deixando essa criança mais em casa do que ter esse interagir na rua com outros colegas, a não ser a escola, né? Porque até depois da pandemia, muitas crianças teve um atraso no conhecimento por causa dessas questões da tecnologia. Mas foi culpa da tecnologia? Não. Mas que as gerações anteriores não estavam, de alguma forma, preparadas para tudo isso. Né? Então, pegou muita gente de surpresa. Né? E aí a gente cai numa outra relação, que é o quanto que foi vendido com relação à pandemia, esse medo que foi criado, e como essas crianças ainda, de alguma forma, guardam memórias e traumas desse período pandêmico. Né? Então, essa interação para eles é uma coisa que ficou meio que foi criada pelos pais, pelos avós que tinham medo, né, de morrer, e aí ficou se criando esse medo. Então, peraí, acho que é muito mais fácil ficar aqui dentro me protegendo do que eu ir para a rua e me socializar. Então, chegando nesse período do emprego agora, a gente vê um crescimento muito grande de jovens fazendo terapia, né, buscando a terapia justamente para ter esse contato, né, para poder reconhecer e começar a ter conversas e contatos humanos com outras pessoas para poder começar a entrar no mercado de trabalho. Né? Então, hoje, as empresas a qual você comentou que estão contratando esses jovens, né, para essa nova era, de alguma forma, estão tendo muito mais trabalho e, de alguma forma, tendo que contratar psicólogos e outros caminhos para poder fazer essa interagir, né, fazer socializar dentro da empresa, para que ela também tenha um resultado empregatício aí. Que vem a questão, né? Como fica então o acolhimento nos grupos virtuais?
né? E o seu papel na socialização dos membros. Então, mediante essa nova realidade, como é que os jovens se socializam diante disso tudo? Olha, aí é o lado, acho que mais difícil de tudo, né? A terapia acaba ajudando muito, né, a ter essa questão do socializar, mas lógico que, assim, eu acho que é muito mais gostoso para esse jovem estar dentro das redes sociais, de poder ter essa interação virtual, do que ainda ter esse contato físico aqui fora, né? É o que você comentou, né? Até as dificuldades de poder se relacionar, né? De poder namorar, de poder ter uma vida, né? Com outras pessoas, isso se tornou muito difícil. Por causa dessas dificuldades que vem tendo, de alguma forma os pais também foram prendendo essas crianças, então se cria uma dificuldade. Então, eu acho que é uma cadeia de erros, muitas vezes não erros porque quiseram ter erros, mas sem conhecimento foram criando os métodos e metodologias para cuidar dessas crianças também, né, que acabou de alguma forma prendendo elas numa redoma que hoje em dia, ou talvez para gerações lá na frente, vai ser muito difícil tirar, né? Porque hoje tudo é internet. Hoje a criança ganha dinheiro pela internet, o jovem ganha dinheiro pela internet. Então, assim, poder interagir, fazer essas crianças interagirem, socializarem, vai ser muito difícil, né? Então, vai ter que ter um trabalho muito grande, né, da sociedade, de um todo, para que a gente consiga trazer essas crianças de volta para o mundo, né, em questão de jogar bola, de poder brincar, de ter essa interação com outras crianças, outros jovens, né? Então já vem até aquela questão do metaverso, né? Sim, sim. Sim, porque a questão do metaverso, e hoje ela se torna muito mais, acho que até mais, como é que eu posso dizer, acho que mais gostosa, vamos colocar assim, porque eu não preciso viver a minha própria vida, eu posso viver a vida que eu quiser no metaverso. Então, muitas vezes eu preciso só ter uma conexão com a internet, ter um aparelho que me coloque dentro do metaverso e lá eu posso ser o que eu quiser. Lá eu trabalho, lá eu tenho uma vida totalmente incrível, que eu não preciso mostrar a minha vida real, né? Então você tem pessoas que ficam aí semanas e semanas ali se interagindo, porque lógico, a partir do momento que essa pessoa ela sai desse metaverso, o mundo lá está rodando e ela está aqui, não está mais sabendo o que está acontecendo lá. Então ela vive conectada dias e dias e dias, mas lá ela tem tudo que ela quer. Né? Assim como uma reportagem que eu vi, um cara que tinha um sonho de ter aqueles tênis Nike Air Jordans, né? E lá ele tinha toda a coleção, ele tinha o primeiro Air Jordan, que é uma raridade muito grande, mas no metaverso para ele foi tranquilo conseguir. Mas aqui na vida real é totalmente impossível. Inclusive tem um documentário chamado Dilema das Redes, onde são ex-funcionários, né, do Facebook, do Instagram, que relatam o que é feito lá dentro. Então, o que acontece? A partir do momento que eu, Joyce, entro nas redes sociais, o meu mundo está criado, a minha bolha está criada. Então, o meu partido político vai aparecer, a minha religião, amigos que pensam como eu. E aí, inclusive, eles relatam que eles colocam até psicólogos justamente para analisar o comportamento humano, para ir nos manipulando e, obviamente, né, para ganhar em cima de todos, né, que o objetivo é ganhar, é o lucro. Mas, assim, eles até comentam que os filhos deles não utilizam as redes sociais, porque isso acaba gerando nós vivemos numa bolha onde o meu mundo é o correto, e de repente você fala algo diferente da minha bolha, diferente do meu mundo, e isso me choca, né? Não é bem é bem isso, né, Rafael? Sim, porque eu acho que fica muito mais fácil, porque assim, com essa relação de você socializar-se, hoje em dia você tem que socializar com pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de centro, e aí, hoje em dia, lógico, você tem que saber respeitar as opiniões, né? Ou pessoas que gostam de rock, de funk, de samba, e aí sucessivamente. Mas a partir do momento que eu entrei na minha rede social, eu só tenho aquilo ali que me faz bem. Então, o meu único estilo musical, as pessoas que eu gosto, as pessoas que pensam igual a mim, talvez o meu partido político. Então, assim, é mais fácil, né? É, então, assim, qual que é a dificuldade que eu vou ter de poder socializar-se? Não, eu preciso só interagir com as pessoas que eu quero, que fazem aquilo que eu quero, que pensam da mesma forma que eu. E isso acho que o que vem, o que está dificultando justamente o relacionamento entre os jovens, né? Porque eles vivem nessa bolha, de repente você vê alguém que pensa diferente de você, pronto.
já gera aquele conflito. Não sabe lidar perfeitamente. Lógico, saber lidar é muito difícil, né? Porque assim, para saber lidar, a gente precisa saber lidar com a diferença do outro. E diferença do outro é uma coisa que hoje, na nossa geração, é muito difícil. A gente não sabe respeitar o direito do outro. Né? Sempre tem uma crítica, um problema, né? E aí a questão do desejo do outro. Né? Será que eu realmente estou vivendo o meu desejo ou estou vivendo o desejo do outro? Né? E lógico, viver com aquilo que o outro pensa, para mim é difícil, porque eu só quero viver do meu mundo. Né? É uma relação muito narcísica nas gerações de hoje. Né? Para mim só é importante aquilo que eu gosto, o que você gosta para mim não é importante, então você não precisa fazer parte da minha vida. Né? Tá muito dentro dessa questão. Isso me fez lembrar tem uma série, é o Black Mirror, onde um dos episódios tem uma moça que ela deseja atingir o ponto máximo lá, que é 5, ou seja, as pessoas elas recebem um implante no olho, onde ela consegue ver a pontuação de cada pessoa ao andar na rua, em qualquer lugar que você esteja, você vê a pontuação da pessoa. Então, as pessoas que têm uma pontuação baixa, abaixo de 4, já são discriminadas. E o objetivo de todo mundo é conseguir ser um 5, para ser aceito na sociedade, né? O filme todo se desenrola com ela nessa ambição de ser uma nota 5. Apesar de ser algo meio que futurístico, eu não vejo que está tão longe de acontecer, né? Nesse filme, inclusive, você acaba de conversar com a pessoa e você já dá a nota para a pessoa de 0 a 5. E hoje é bem isso, né? Acho que as pessoas querem virtualmente serem bem vistas também, serem bem pontuadas, vamos assim dizer. Sim. Eu acho que assim, hoje em dia, acho que a gente só escolhe, está se tornando muito mais fácil, até mesmo essa questão do socializar, a gente só está se socializando com pessoas que pensam igual a nós. E é mesmo essa relação das notas. Né? É uma questão de você só ter pessoas do seu lado que pensam da mesma forma que você, porque isso é muito mais fácil de você viver nesse mundo que nós estamos. Então, o mesmo time de futebol, o mesmo partido político, que gosta das mesmas músicas, dos videogames, entre outros. Hoje, você conviver com pessoas que pensam diferentes, isso não é mais satisfatório para ninguém, porque a gente não tem paciência de lidar com a diferença do outro. E a diferença do outro muitas vezes nos irrita, porque a gente não sabe socializar, a gente só sabe interagir. Né? Então a gente volta de novo para essa questão muito importante. Né? Essa diferença entre socializar e interagir, ela tem uma diferença e faz hoje muita diferença nas nossas vidas. Né? Eu não preciso mais me socializar com pessoas, eu preciso só interagir. Bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem. É só isso. Né? Então não tem mais esse contato humano, essa conversa, essa roda de amigos. Né? Você passava antigamente nas ruas, você tinha essa relação das crianças jogando bola na rua. Né? E hoje você nem isso mais encontra. Né? Não, até com os vizinhos, né? Quem mora em apartamento, aquela medo da pessoa se encontrar no elevador ao mesmo tempo, cumprimentar, né? Não quer contato mais, né? Sim, sim. Sim, porque você. E outra, né? Você acaba tendo essa relação de diferença. Né? A gente muitas vezes acaba criando inimigos que eles não existem. Né? E hoje, dentro de apartamentos, entre outros, você vê muitas dessas questões, né? Dessa diferença, principalmente questão de idade. Né? Hoje em dia, os mais velhos são chamados de dinossauros, né? E aí os jovens não têm mais essa interação, esse respeito, né? Então é muito difícil de ter esse interagir, esse socializar-se, né? Só essa interação muito pequena, né? Tia, como fica em relação às redes sociais? Não, porque eu não tenho sentimento por aquilo, né? Eu acho que você tem a questão do sentimento. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo que as pessoas são descartáveis. Não tem mais empatia pelo outro. Então hoje nós somos descartáveis, né? Eu acho que há muito tempo atrás, dentro de algumas empresas, a gente tinha essa questão de você ser fiel ao teu trabalho, né? Pessoas passavam 10, 15, 20 anos dentro das empresas, né? E hoje não mais. Hoje você sai a hora que você quer, as pessoas colocam outras pessoas no lugar, então não tem mais essa relação de empatia, né? Hoje a gente precisa fazer a engrenagem girar.
é isso que está acontecendo. Então, assim, os jovens estão vendo isso, né? Hoje eu vejo muito isso dentro dos grupos de jogos, né? Ou até mesmo na escola, né? Se as crianças não querem, não quer participar mais comigo, não tem problema. Você sai e entra outro, porque tem outras pessoas interessadas em participar de um grupo com a gente. Então, assim, ou que pensam igual a nós, né? Então, assim, se você tem uma vírgula diferente do outro, você se torna totalmente descartável, né? E aí você vê o grande aumento de remédios e ansiolíticos que as crianças estão tomando, né? E aí a gente entra nessa relação hoje do TDAH e de outros sintomas, né? As crianças estão sentindo sem ser diagnosticadas justamente para fazer parte de um grupo seleto de outras pessoas que se dão seu próprio diagnóstico. Agora que você mencionou essa questão das pessoas se rotularem, né? Eu havia percebido isso em relação aos meus alunos. No primeiro dia de aula, alguns já me abordam dizendo, já se diagnosticando e falando de suas dificuldades. Então explica para nós um pouquinho mais aí a respeito disso. O que ele quer passar para a gente, né? Qual é a necessidade de se expor dessa maneira? Olha, na minha visão, assim, né, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, para mim fica muito mais fácil eu poder falar dos meus erros, né? Porque uma coisa compreende a outra, uma coisa tapa a outra, né? Então as minhas atitudes e os meus erros causados porque eu tenho TDAH ou porque eu fui diagnosticado com autismo, entre outros, né? Então não, né? Lógico que fica mais fácil, lógico, hoje existem alguns mecanismos de acessos a laudos aí que acabam de alguma forma até dificultando o trabalho do professor, da empresa e de outros lugares empregatícios, ou até mesmo de socialização, que caramba, eu preciso ter um laudo para eu ser aceito, preciso fazer parte daquele grupo, mas eu preciso de ter um laudo, né? Então acho que o laudo de alguma forma se torna meio que uma muleta para a juventude hoje em dia, né? E aí você falou da questão de ser aceito, a questão muitas vezes até familiar, né? Porque lógico, a geração de hoje é diferente da que a gente tem dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, né? Eles pensam diferente do que a gente pensa hoje. E essa diferença de pensamento, muitas vezes, se eu tiver um diagnóstico, eu vou ser muito mais fácil aceito pela minha família do que simplesmente ser criticado, e entre outros, que é o que acontece muito, né? O que a gente não ouve de pessoas que têm depressão é frescura, ter TDAH é frescura, autismo é frescura. E não, a gente sabe que não é. A gente sabe que é uma coisa muito maior do que isso, que precisa ser estudado, precisa ser entendido, mas para algumas gerações isso é frescura porque eles passaram de uma forma diferente por aquilo, né? Pela vida, pelas dificuldades que foram. Então, hoje, se ter um laudo, se próprio diagnosticar, é muito mais fácil, é uma muleta, porque eu sou aceito muito mais fácil. Eu consigo mostrar que eu tenho uma dificuldade, e lógico, quando a gente tem uma dificuldade, a gente é muito mais aceito, as pessoas aprendem a ter empatia, né? A questão da famosa palavra tenho dó de você, e ter dó, eu te aceito. E tem também aquela questão de pertencimento, né, Rafael? Acho que durante toda a história da humanidade você sempre quer participar de algum grupo. Por exemplo, eu sou roqueiro, eu sou mais descolado, né? Teve a geração dos punks, dos emos, enfim. Como fica hoje, né? Uma vez que os jovens estão usando a internet, como fica essa relação, né? Olha, eu acho que assim, a questão de você se identificar com outros grupos, na verdade, você vai se encaixando e hoje você tem muito mais acesso a essas informações. Então, hoje fica muito mais fácil você ter acesso às bandas que você quer, né? Nas redes sociais você já tem contato diretamente com o artista. Então, assim, você dentro daquele grupo existem outras pessoas que gostam daquele artista, então você vai se identificando, você vai entrando dentro desses grupos, né? Então, aí se torna até um pouco mais fácil você ter essa interação, né? Você poder fazer parte disso. Mas, lógico, isso é muito mais além, né? Porque antigamente você ia na casa do amigo para você poder escutar um disco, escutar um CD, né? Hoje não mais. Hoje tudo está muito mais fácil. Spotify, entre outros, você acaba ficando dentro de casa. Aí você volta para a solitude de novo. Aí é questão da solidão, né? Então, assim, você consegue ouvir ali com o amigo, pô, você escutou tal música, você escutou tal, mas é uma coisa muito mais solitária,
né? Então, hoje, o jovem ele tem essa relação de interagir, mas aí a gente volta para uma questão interessante. A solitude da criança, a criança ela se torna muito mais solitária, né? E aí a gente volta, a tecnologia ela acaba ajudando muito, mas aí essa integração com o outro, essa busca pela aprovação do outro nas redes, ela se torna interessante, mas ela se torna um pecado também, porque acaba de alguma forma dificultando, né, essa relação de você socializar-se realmente, né? E tem também a questão do bullying, não é mesmo? Porque hoje, com o bullying cibernético, acho que piora a situação para os jovens também, porque em fração de segundo ou até mesmo ao vivo, você acaba viralizando, né, se tornando piada, se tornando meme, até casos de suicídio entre jovens, porque um vídeo viralizou. Então, acho que toda essa questão também tecnológica vem prejudicando os jovens hoje, né? Se tornou algo mais rápido e da pessoa ser atingida. Porque, na verdade, a questão da busca por aprovação, né? Eu preciso fazer parte de alguma coisa, né? E aí, lógico, o risco ele se torna muito maior, porque se você está disposto a fazer parte do meu grupo, você precisa participar de algumas tarefas, né? E lógico, né? Não só tarefas, mas como as crianças com relação às redes sociais de namoro e entre outros, né? Elas querem ser aceitas, elas querem interagir e, lógico, acabam fazendo coisas aí que são complicadas. E essas complicações acabam de muitas vezes tendo criando problemas para elas nas redes sociais, né? E a questão dos bullying, dos memes, entre outros, né? Não, eu gostaria só de fazer uma pergunta que eu fiquei cismada quando você falou da interação e da socialização. Como você vê a parte de colaboração hoje em dia? Porque as empresas exigem isso, né? Que os trabalhos sejam feitos numa equipe. Então, se as pessoas são, vamos colocar assim, descartáveis, como você vê a possibilidade de se formar essa colaboração entre uma equipe? Aí é que está Já que os grande questão. jovens são tão dispersos, ou cada um por si, Deus por todos, como essa colaboração tão importante e tão exigida nas empresas, como ela é vista por você? E aí você consegue visualizar dentro desse grupo aquele que se levaria, digamos assim, não sei se é essa palavra correta, a uma liderança no grupo? Olha, eu entendo o seguinte, que a maior dificuldade de você criar grupos, principalmente dentro de empresas, né, com os jovens que nós temos hoje, é que hoje cada um tem a sua obrigação. A gente pode pegar um método do Google ali, penso eu dessa forma, nunca estudei a fundo as metodologias do Google, né? Mas que cada um tem o seu projeto a executar, né? Então, cada um fazendo o seu, não tem essa integração toda, né? Existe uma pessoa responsável que, de alguma forma, acaba se interagindo por todos, né? Que vai cobrando todos os outros, né? E aí, essa responsabilidade da empresa hoje, de ter que investir, muitas vezes, num psicólogo, de ter que investir em pessoas que tenham, muitas vezes, essa relação de liderança e poder reconhecer outros líderes dentro desse grupo, né? Ou talvez as facilidades que cada pessoa tem para poder alocar elas no canto que é certo, né? Ontem mesmo eu tive uma experiência de um amigo, um companheiro de profissão, que ele também trabalha numa multinacional na parte de informática, e falando das dificuldades que ele tem com relação ao Brasil e à Argentina, né? De como é conversado, de como é essa interação, né? E que ele tem uma equipe de 40 funcionários e como muitas vezes hoje a parte a parte de entendimento, essa relação de estudo, ela se tornou 1%, porque 90% daquilo que ele faz, ou 99% do que ele faz é muito mais humano, muito mais o toque, muito mais a reunião, é muito mais o você socializar-se esse grupo do que você apenas interagir. Então ele falou que eu estou acabando virando psicólogo da minha equipe para fazer a engrenagem andar, do que eu pensar no que as pessoas entendem, né? Então a pessoa ela tem puta de um currículo, mas a partir do momento que ela está perto do outro,
fica difícil de ter essa troca, né? Porque, lógico, né? Isso é uma visão que eu tenho com relação ao TI das dificuldades, né? Eu tenho informação, mas eu não quero passar, senão o outro vai tomar o meu lugar, né? E hoje, a dificuldade que nós temos hoje é justamente, putz, eu tenho meu conhecimento, eu quero passar para o outro, mas eu não sei como fazer isso, né? Fazer essa engrenagem usar com relação das informações, né? Então, para você fazer a engrenagem rodar, você teria que partir, digamos assim, da interação, indo para uma socialização maior, e a Perfeitamente. partir do momento que você consegue socializar esse grupo, você consegue uma colaboração dos membros para atingir um objetivo maior. Seria Sim, isso? sim, total. Então, seria um Total. passo a passo. E Sim, o que está sempre. acontecendo hoje em dia é que a gente está numa interação e necessariamente tem que desenvolver os outros dois passos para você atingir realmente uma consolidação de uma engrenagem que você está a fim de atingir. Seria isso, mais ou menos, a Perfeitamente. ideia? Perfeitamente. Perfeitamente. Já é um outro tópico para até ser estudado, porque é a tendência, principalmente na área de TI, que hoje a pessoa, um está no estado, lá no norte, outro está no sul, e você está trabalhando em equipe. E aí, como fica essa relação humana Sim. Daí como como é que trabalhar fazer? isso? Sem se E como? conhecer. Perfeitamente. Então, muitas vezes, será que não é um investimento da empresa juntar essa equipe pelo menos uma vez por mês ou a cada 3 meses para que elas se conheçam, para que elas se entendam, para que se crie esse contato humano, né, de você fazer essa socialização, esse meio social, para que existe também esse de você poder se identificar com outra. A gente precisa, hoje em dia, se você não se identifica, você não faz a engrenagem andar, né? E aí, lógico, se essa engrenagem não anda, quem toma prejuízo é a empresa, né? Então a gente tem, entre outros passos, né, como você falou, hoje em dia você precisa criar passos para que você faça essa engrenagem andar, né? E Cara, essa geração, pode e falar. veja só também, né? Um outro aspecto desse novo mundo que a gente está vivendo, de cada um trabalhar separadamente, mesmo sendo uma equipe, qual que é a sensação, né? Você, assim como nós aqui, você está no seu trabalho, eu estou no meu, a Vera está no dela, cada um no lugar diferente. E a sensação é que quando você encontra pessoalmente, é algo parece que inédito, né? Eu vejo aqui por onde eu trabalho que a gente tem as reuniões semanais com pessoas de outros estados. E semestre passado nós nos encontramos num evento da empresa. E a sensação de ver a pessoa que está vendo ali semanalmente, anualmente, você se encontra, parece algo inédito, né? Uma coisa bacana de você conhecer uma pessoa que você estava vendo apenas remotamente e agora você está ali com aquele contato físico. É uma sensação diferente, né? É algo, vamos assim dizer, uma sensação nova para a realidade atual, né? Interessante. É a questão, porque aí é a questão do outro, né? Muitas vezes você está socializando com uma pessoa que de alguma forma te ajuda numa dificuldade que você tem, e lógico, você quer ter essa questão do contato, de agradecer por tudo aquilo, né? E muitas vezes, lógico, você vai criando problemas com uma outra pessoa que é de outro estado, e quando você encontra, você cria outros problemas. Mas isso também é você socializar-se também. Porque, lógico, nenhum é perfeito para mim, assim como o outro também não é perfeito. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um todo. Né? E esse todo precisa acontecer. Mas, lógico, acho que daqui para frente essa dificuldade que todas as empresas terão, ou talvez as empresas, as escolas, porque as escolas também precisam criar métodos para fazer essas crianças socializar-se. A gente está falando num final, mas o começo disso tudo também é muito importante. É importante que até os professores, de alguma forma, estão buscando estudar e conhecer nessa nova onda de TDAH, de autismo, né, e entre outras patologias, para poder, de alguma forma, ajudar a socializar toda essa criançada que está vindo. Porque a dificuldade ela está vindo lá de trás. E por que dessa dificuldade? Aí a gente volta aí dentro das perguntas que a gente teve no começo. A questão familiar, a dificuldade desses pais, muitas vezes, de dar tempo de qualidade para essas crianças. E aí vem um problema em cadeia que chega lá no final, essa criança tem dificuldade entre outras coisas. Veja como são as coisas, né? Eu sou professora na área de TI
E eu tenho tô começando a ter essa dificuldade com essa nova realidade, principalmente agora com a inteligência artificial, né? Os alunos vão em busca de respostas pela inteligência artificial. Então, eu penso que é um momento de reflexão aí para os professores, para as universidades, a começar a mudar a visão de pedagógica, vamos assim dizer, para as tecnologias que estão por vir. Como que a gente vai trabalhar com essas tecnologias aí a nosso favor? É isso, Rafael. Sim, totalmente. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, até os professores estão com dificuldade. Né? Eles também estão com muita dificuldade de poder ter essa questão de como socializar com essas crianças. Né? E aí a gente entra num contexto totalmente complicado de se discutir e se falar, que é a questão, né? Hoje, a responsabilidade de educar é de quem? Né? É do professor ou é dentro de casa, dessa família? E lógico, né? Eu acho que existe um conjunto, né? E esse conjunto hoje é tirado da família e jogado na mão do professor. Porque o pai ele não tem mais tempo de poder educar, de poder criar, até a questão do carinho. O carinho muitas vezes ele vem da professora, vem da tia da merenda, e vem ali de pessoas da limpeza, né, que trabalham ali na organização dessa escola, do que muitas vezes a questão do pai. Muitas vezes ela tem mais carinho pelo outro, né, que ajuda ela no desenvolvimento e no crescimento dela, do que muitas vezes nos pais dentro de casa. Só isso. Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez, em meu nome, em nome do SEST. Joyce, bem-vinda ao grupo e também muito obrigada por me ajudar nessa entrevista, ou fazer a entrevista realmente, né? Acho que ficou bem legal. Então, agradeço aos dois, muito obrigada, até uma próxima vez. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, sempre que quiserem estou à disposição. Obrigada, Vera. Muito bom estar de volta aí ao SEST. Rafael, muito obrigada. Espero que possamos ter novas oportunidades aí de fazer novas entrevistas. Ok? Até a próxima, então.